Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra do Senhor. Para você que está acessando agora o nosso canal, você que agora está assistindo os nossos vídeos, de alguma forma tem sido relevante, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, comentar. Pode deixar o seu comentário aqui, sugestões de outros vídeos. E também na descrição desse vídeo, né, e de todos os outros, nós vamos ter links de materiais. Se você tiver curiosidade para saber, nós temos lá passo a passo para montar uma pregação. Nós temos lá também o livro de Daniel, versículo por versículo. Nós temos o Apocalipse e diversos outros também, jejum, dízimo. Se você tiver o interesse de aprender um pouco mais, lá nós temos conteúdo. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é um texto bastante conhecido, é o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Então nós vamos estar lendo e nós vamos estar comentando aqui a nossa leitura. Nós hoje não vamos bater alguns pontos, né? Fazer igual nós fazíamos ponto por ponto, temático ali, colocar um título, um tema, mas nós vamos falar de versículo por versículo, talvez te ajude, tá bom? Claro que é dentro da característica da minha compreensão, do meu entendimento, dentro daquilo que eu acredito, e você tem toda a liberdade para talvez discordar ou enxergar de outra forma, tá? Eu acredito que o Espírito Santo ele vai revelar, né? Trazer uma revelação da palavra de acordo com cada um de nós. Claro que nós não vamos ferir nenhum princípio bíblico, nós não vamos colocar nem retirar nada que não esteja já na palavra de Deus, tá bom? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, é aquela história, Jesus conversando com Nicodemos acerca de um novo nascimento, tá bom? E o versículo 1, ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? Aqui eu quero destacar 3 coisas para nós começarmos. Era um fariseu. O que era o fariseu? Era aqueles que, conhecedores da lei, muitas das vezes Jesus confrontava eles dizendo que eles queriam colocar um julgo, um padrão para pessoas viverem coisas que eles mesmos não conseguiam viver, e eram muito apegados à lei, não uma lei bíblica, mas uma lei que eles colocavam, né? Até mesmo quando Jesus cura no sábado, quando os seus discípulos não lavam a mão, sempre vai ter esses questionamentos ali que nem tem contexto para isso. Segundo ponto, que ele se chamava Nicodemos. Aqui, uma pessoa com um nome de grande relevância no meio deles. Era um príncipe dos judeus, né? Automaticamente ele tinha uma cadeira no Sinédrio, ele era uma liderança, ele era alguém, uma referência, né? Ele era uma referência para as pessoas. Então nós estamos falando de alguém que é de uma religião, naquela época muito forte, né? Foi até eles que incentivaram a crucificação ali de Cristo, eles que incentivaram a libertação ali de Barrabás, a prisão de Jesus, a perseguição, enfim, eles vão ser os protagonistas dessa ação. Nicodemos era seu nome e ele era um príncipe dos judeus. Versículo 2: este foi ter de noite com Jesus. Ele foi se encontrar com Jesus à noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Ó, que coisa legal. Ele quer se encontrar com Jesus à noite. Por quê? Porque dentro do seu status, da sua posição, talvez encontrar com Jesus durante o dia seria uma forma, né, de denigrir a sua imagem, ou de alguma forma colocar pessoas contra ele. Por mais que ele identifique aqui, que nós estamos vendo, que ele diz, eu sei que tu és Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ele identifica isso. E ele diz, porque senão ninguém pode fazer o que tu faz, a não ser se fosse a autorização de Deus. Ele sabe de tudo isso, porém, ele vai encontrar com Jesus à noite.
Não é porque não tinha tempo de dia, tá? É justamente para evitar alguns confrontos, né? Evitar alguns conflitos junto à sua cúpula, ao seu grupo, tá? O versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dando uma condição de ver, de conhecer, de contemplar, de ter uma plena revelação, literalmente do reino de Deus, se não nascer de novo. Então, o que eu aprendo é que eu preciso nascer de novo. E o legal de nós falarmos isso é porque às vezes a gente, de alguma forma, nós estamos entregando a nossa vida para Jesus, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, mas queremos controlar. E muitas das vezes nós queremos fazer o que nós já fazíamos antes. Aqui ele está dizendo que para ver, só para a gente ter uma revelação do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Eu canso de falar isso aqui, mas é interessante às vezes a gente tocar de novo no assunto. Quando Moisés ele quer desfrutar de uma coisa extraordinária que ele está vendo, Deus disse para ele que ele não poderia entrar dentro daquele ambiente com as sandálias, com aquilo que ele estava trazendo do Egito. Às vezes nós queremos viver algo novo com Deus, carregando maletas, mochilas do passado, de quem nós éramos. Você era um cara talvez bravo, uma pessoa difícil, você talvez era uma mulher difícil, um jovem difícil, e quando você entrega o seu caminho ao Senhor, também não é assim um estalar de dedo, é progressivo, é uma construção, é renúncias, tem coisas que você vai ter que deixar para lá, tem coisas que você vai ter que abrir mão, tem coisas que não vai dar para você trazer, porque nós vamos estar vivendo uma vida nova diante do Senhor. Você vai ver que o fruto do Espírito é tudo o contrário que nós, antes de aceitarmos Jesus, nós vivíamos. É amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, é a temperança, é você se preocupar mais com as outras pessoas, é você se colocar no lugar das outras pessoas. Nós chamamos aqui no circular de rapó, né? de empatia, é você se colocar dentro de algumas circunstâncias que você pode fazer um pouco mais por pessoas, né? E aqui Jesus está dizendo, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nicodemos está seguro porque está sentado numa cadeira e é tudo passageiro. Você vai ver que futuramente ele já não vai estar mais na cadeira porque eram eleições e naquele dia, naquele ano, naquela época, ele tinha uma cadeira, mas talvez nem sempre vai ser assim. Jesus está dizendo, olha, você precisa nascer de novo para você ver, para você entender. Às vezes as pessoas leem a Bíblia ou ouvem mensagem e têm dificuldade de entender porque não consegue ter uma revelação clara porque ainda tá lá e cá. Ela não toma uma decisão, de fato. Né? Não é porque eu já falei isso aqui nos outros vídeos, não é porque você falou, liberou uma palavra e vive o contrário do que você liberou que vai acontecer. Eu acredito que não adianta você ficar pensando assim, eu vou ser uma pessoa melhor, repetindo isso e não fazendo nada em prol disso, que você vai se tornar uma pessoa melhor. Repetir as palavras não adianta. Eu acredito que você precisa se esforçar mais, você precisa se doar um pouco mais. Olha o que diz o versículo a seguir. E disse Nicodemos, depois que Jesus falou que é necessário ele nascer de novo, olha o que disse ele. Como pode um homem nascer sendo velho? A falta tá vendo? Porque é difícil às vezes entender. É um doutor, é um mestre da lei, é alguém que conhece os mandamentos, ele conhecia, ele manuseava. Você vai ver que Paulo, ele vem também da área dos fariseus e é um cara que dominava muito bem o conteúdo escrito, mas não tinha experiências. Nicodemos é a mesma questão. Ele vai dizer, como pode um homem velho nascer de novo? Claro, você não nasceu de novo, você não vai entender o que Jesus está dizendo, que são coisas do Espírito. Ele vai dizer assim,
pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? João 5, Jesus respondendo: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeira condição é nascer de novo para entender, para ver. A segunda é nascer da água e do Espírito para poder entrar, acessar. E é claro que vai ter várias interpretações sobre a água e o Espírito. E hoje eu não quero me ater a isso, né? Mas a gente está falando de um novo nascimento, e eu entendo que no momento que você entrega a sua vida para o Senhor, você está cansado de tentar do seu jeito. Aonde eu entendo isso? Quando eu vejo a história daquela mulher de um fluxo de sangue, né? Ela diz que ela já tinha gastado dinheiro com vários recursos e nada deu jeito. Nada. Quando você vê um filho pródigo que gastou toda a sua riqueza com coisas que não levou ele a lugar nenhum de forma positiva. Então chega um momento da nossa vida, um vazio dentro de nós, que estar num ambiente que tem muitas bebidas, que tem uma balada, ou que tem algum entorpecente, isso é tudo passageiro, não vai saciar. É algo muito momentâneo. E depois, essa sede, essa seca, essa necessidade, ela fica pior. E aqui Jesus está dizendo, olha, para você acessar, para você desfrutar, para você entrar, você precisa nascer da água do Espírito. Você precisa, de fato, nascer de novo, de uma regeneração, de uma transformação. Existem alguns princípios que, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, acontece. Primeiro, nós somos adotados, passamos a ser chamados de filhos, né? Nós agora somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Deus. Somos justificados. Justificado é estar quitado, está pago. O que nós fizemos para o passado não vai contabilizar agora, a partir daquele momento. Nós somos adotados, né? Como eu disse, nós somos agora filhos. E agora começa o processo da regeneração. Já é Deus fazendo em nós, um processo. E você trabalha, você luta no processo da santificação. Todos os dias você se santificar. Né? E aqui ele está dizendo isso, basicamente isso para Nicodemos. Conhece a Escritura, conhece os mandamentos, sabe o que é para fazer de forma correta e às vezes não faz de forma correta. E agora Jesus está apontando, direcionando o que precisa ser feito. Ele não quer saber o que precisa? Ele não está dizendo que ele é mestre? Ele não quer ver o reino de Deus? Ele não quer conhecer o reino de Deus? Está aí os passos para conhecer o reino de Deus. O versículo 6 ele diz assim, ó, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que precisa de um novo nascimento? Porque senão as coisas, Paulo fala muito sobre isso, as coisas espirituais ficam difíceis de compreender se você estiver de forma carnal. O que é uma forma carnal? Se você não começar a ver, aprender, a ter experiências com o Espírito Santo, muitas das coisas que você tem dificuldade de compreender, um exemplo, em milagres, transformações. Eu acredito que Jesus ele transforma, eu acredito que Jesus ele cura, eu acredito que Jesus muda a nossa forma de viver. E ele vai fazer a parte dele? Lógico que ele vai fazer a parte dele. Mas tem coisas que eu preciso me esforçar. Então, às vezes, você que está me assistindo aí, você não entregou sua vida para Jesus, mas não mudou nada. Você não se movimenta para nada. Você não se esforça para nada. E, às vezes, você está querendo que Deus haja sobre a sua vida algo sobrenatural. Se a necessidade for sobrenatural, Ele vai agir. Mas se for natural, você precisa se esforçar. Você vai ver que todos os milagres, Jairo precisou engolir algumas questões políticas ou sociais que ele tinha e pedir socorro. O centurião ele vai abrir mão de algumas questões de posicionamento para pedir socorro. A mulher do fluxo de sangue ela rompeu algumas questões culturais para pedir socorro. Você vai ver que muitas pessoas elas abrem mão de algumas questões suas, seja elas questões sociais, questões familiares, financeiras, para romper. E tem coisas que você vai ter que se esforçar para isso. Isso aqui eu só estou fazendo uma leitura e uma interpretação muito superficial, eu não estou nem aprofundando nada. Porque nascido da carne, ele vai desfrutar das coisas da carne.
Por isso que é muito difícil quem está na carne querer ajudar outra pessoa. Tá, do orgulho, o ego, ali a avareza, ela quer só para ela, e quanto mais, você vê hoje as questões que nós vivemos, quanto mais se tem, mais se quer, as pessoas brigam, matam familiares por causa de herança, tá vivendo as coisas da carne, do momento, mas quem é espiritual entende que aqui é passageiro. Claro que nós podemos ter uma vida boa aqui, lógico que podemos, mas entendemos que nós não estamos juntando riquezas aqui na terra. A riqueza que nós juntamos é na glória, com feitos que você faz, sabe? Você ajuda pessoas. Ele diz que naquele dia vai dizer: tive fome, não me deste de comer. E as pessoas vão dizer: aonde o senhor teve fome? Aonde o senhor teve sede? Aonde o senhor estava preso? Ele vai dizer: se não fez aos meus pequeninos, se não fez aos meus, não fez para mim. Então, às vezes, é só se preocupar um pouco mais. Largar um pouco da carne e ser um pouco mais espiritual. Em vários aspectos. Por isso que eu estou falando que vai ser bem superficial para não alongar o vídeo. O versículo 7 diz assim, não te maravilhes de ter dito, é necessário vos é nascer de novo. Não te maravilhes de ter dito. Não fique espantado, não fique ali todo se questionando só porque eu disse que é necessário nascer de novo. Não fique aí apreensivo só porque eu disse que é necessário nascer de novo. Não fique surpreso, talvez a palavra seja essa. 8. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somos condicionados. Literalmente nós somos conduzidos pelo Espírito. Tem situações que às vezes nós estamos em determinado lugar que chegam pessoas e a gente mal conhece as pessoas e de repente começam a conversar e Deus toca no nosso coração para a gente liberar uma palavra, para a gente de alguma forma começar ali dar uma instrução, ajudar de alguma forma, e aquela pessoa sai dali renovada e você fala: mas eu nem sabia disso. Ou você foi conduzido àquele lugar, ou Deus conduziu aquelas pessoas até ali para ouvir uma palavra. Então tem coisas que você só precisa estar atento para ouvir a voz de Deus. Versículo falamos do 8, 9. Respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes disso. Tem muitos mestres que é só status, é só posição. São pessoas que às vezes dizem que conhecem a vontade de Deus, como aquele homem rico que muitos chamam de jovem. Jesus fala: bom mestre, o que precisa, né, eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele seguir os mandamentos e disse: isso tudo eu faço. Ele achava, né? Tudo isso eu faço desde a minha mocidade. E Jesus fala: uma coisa te falta. Pegue os seus bens, venda, dê aos pobres e me siga. E aquilo ali para ele foi o cúmulo, né? Se realmente ele conhecesse os mandamentos, ele entenderia que a vontade de Deus na nossa vida ela é absoluta, ela é perfeita, ela é plena. E aí ele preferiu seguir as suas riquezas. Muitos se posicionam como mestre. Nós temos visto muitas pessoas se posicionando como mestre. Querem ensinar, né? Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: se você nunca teve a humildade para sentar e ouvir, dificilmente terá sabedoria para se levantar e ensinar. E, de fato, isso faz muito sentido. 11 diz assim: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vós faleis de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo aqui, se coisas básicas do dia a dia, ele fala, e muitos têm dificuldade de entender, como vão entender se falar de coisas espirituais? Paulo fala isso, dizendo que tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, ver e desfrutar das coisas que Deus tem preparado para elas. Ele diz que ele foi levado no Espírito até o terceiro céu e ele viu coisas que não poderia contar. Por vários aspectos, muitos não estavam preparados,
Ele diz que muitos ainda vão ter que continuar se alimentando de coisas bem fraquinhas, como um bebezinho, porque não estão preparados para desfrutar de coisas maiores. E é uma grande verdade. Às vezes vai ter muitas coisas que vão estar travando, né, nos parando, porque nós não temos maturidade. Talvez um recurso financeiro para você hoje traria para você uma grande dificuldade. Que dificuldade é essa? Você talvez poderia de alguma forma passar por pessoas e sei lá, de alguma forma o seu coração se sentir que você é melhor, você é maior, você tem essa autonomia para menosprezar, e às vezes Deus está trabalhando isso no seu coração, dizendo, ainda não é o momento. Talvez você quer uma coisa física, né? uma casa, um carro, enfim, qualquer coisa dentro dessa linha, mas você está esperando que Deus faça isso por você, e eu creio que Deus faz para muitos, irmão. Claro que você precisa se dedicar, enfim, trabalhar, mas eu acredito que Deus ele potencializa muitas coisas que nós fazemos e nos dá condições de chegar a lugares que sozinho nós não chegaríamos, isso é fato. Mas às vezes você ainda não chegou porque você ainda mentalmente não está preparado, emocionalmente não está preparado. Talvez o que você está pedindo é para mostrar às pessoas também que você pode, que você tem, e Deus não vai dar nada para você ficar menosprezando pessoas, humilhando pessoas. Então aqui ele fala sobre isso. Como eu vou poder te ensinar coisas espirituais se você não consegue entender nem o simples material, o simples físico? Por isso que é necessário nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você se entrega para aprender coisas a mais, desenvolver coisas a mais do que um momento. É por isso que muitos não vai trocar uma oportunidade momentânea por algo que é eterno, não vai. É por isso que muitos resistem um pouco mais, porque eles sabem que aquilo ali é só um momento. Tem um versículo que diz que o choro dura uma noite, né, e a alegria vem pela manhã, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está falando de questões naturais e questões espirituais. Então você, às vezes, não está preparado, e Deus está querendo que você se prepare para isso, para você poder alcançar, para você poder desfrutar de tudo isso. O versículo seguinte diz assim, o 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desce do céu, o Filho do Homem que está no céu. Está falando de Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está conversando com Nicodemos aqui sobre o que vai acontecer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15, Jesus está dizendo, para que todo aquele que nele crê em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida sem Jesus, não há salvação fora de Jesus. Eu até arrisco a dizer com muita clareza e muita segurança que até a alegria, né, até a paz só encontra em Jesus. Não está no dinheiro, não está nos status, não está nos seguidores. A paz que excede todo entendimento você só encontra em Jesus. Aí ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ainda liberando isso, porque Deus amou o mundo. Não é sistema governamental, sabe? Deus amou o mundo, pessoas, tudo que Ele criou, e foi capaz de dar o seu único Filho por amor a nós. A nós. E, sabe, você que tem filhos, imagina a entrega a esse ponto. Para nós que temos filhos, a entrega a esse ponto, ao nível de entrega. Tudo por amor. Tudo por amor. Quando você pega também a história de Abraão, que sua riqueza era seu filho. Deus, quando fala para ele sobre a entrega, Abraão não pensa, às vezes, Abraão não tinha plano B. Abraão confiava e pronto. O que nós precisamos é confiar. Confiar. O versículo 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Está aí, do versículo 17 até o 21. Quem já está no coração para a ruindade, se ele não entregar sua vida para Jesus, a probabilidade de estar condenado, ela é muito grande. É o que eu falei aqui, o único meio de salvação é Jesus. Talvez lá atrás você teve uma vida de ser covarde, de humilhar as pessoas, mas chegou o momento de você entregar a sua vida, entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. O mais ele fará. O contexto aqui é alguém que naquele momento estava muito bem financeiramente, socialmente, dentro de uma posição, as pessoas estavam olhando para ele como um exemplo legal, alguém que conquistou, mas tudo passa. A própria Bíblia diz que a única coisa que não passa é a palavra que está nela. Que a palavra ali nós entendemos que é Cristo. Então, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse vídeo vai ficando por aqui, como eu disse, na descrição nós temos alguns materiais, se você quiser lá dar uma olhadinha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, comentar, deixa aqui o seu like, mas comente, sabe, o que você acha, o que você entendeu, talvez você vai dizer, eu entendi outras coisas legal, pode compartilhar aqui que é muito bem-vindo, tá? Deus abençoe sua vida, eu te vejo no próximo vídeo.